Quando a fama se encontra com o sobrenatural, nem todo o dinheiro do mundo consegue afastar os mistérios que rondam os mortos. Hoje vou revelar histórias arrepiantes de celebridades que, mesmo após a morte, continuam assombrando nosso mundo, e também casos chocantes de famosos que afirmam ter contato direto com espíritos. Preparem-se, porque essas histórias vão além da imaginação. O rei que nunca partiu, Elvis Presley, morreu em agosto de 1907. Mas será que o rei do rock realmente nos deixou? Nascido no Mississippi em 1935, Elvis se tornou uma lenda mundial, mas seus últimos anos foram marcados por vícios e problemas de saúde, que culminaram em sua morte prematura aos 42 anos. O funeral de Elvis foi um espetáculo à parte. Mais de 30 mil fãs se despediram do ídolo, mas a história não terminou no cemitério. 2 semanas após o sepultamento, 3 homens tentaram roubar o corpo de Elvis, exigindo $10 milhões como resgate. Foram capturados, mas um incidente forçou a família a transferir o corpo para Graceland, onde permanece até hoje. Desde então, funcionários de Graceland relatam avistamentos constantes do espírito de Elvis pelos corredores da mansão. Mas o mais perturbador são os relatos de músicos que afirmam ter encontrado o fantasma de Elvis nos bastidores do Hotel Hilton, em Las Vegas, onde ele se apresentou centenas de vezes. Um produtor da ACE chegou a garantir que presenciou algo ainda mais assustador: o espírito de Elvis tentando incendiar as gravações originais de suas músicas. Felizmente, os discos permaneceram intactos, mas a experiência traumatizou o profissional para sempre. A eterna diva de Hollywood, Marilyn Monroe, continua sendo um ícone 62 anos após sua morte, tão venerada que um túmulo ao lado do seu custa $2 milhões. Norma Jean, como era conhecida antes da fama, teve uma vida marcada por traumas, vícios e relacionamentos conturbados, incluindo um affair com o presidente John Kennedy. Sua morte em 1962, por overdose de medicamentos controlados, gerou teorias que persistem até hoje. Alguns acreditam que foi suicídio, outros suspeitam de assassinato. O que sabemos com certeza é que seu espírito não encontrou paz. Visitantes do cemitério Westwood Village relatam uma presença avassaladora próxima ao túmulo de Marilyn. Mas os relatos mais consistentes vêm do Roosevelt Hotel em Los Angeles, onde ela costumava se hospedar durante as filmagens. Testemunhas descrevem uma figura elegante, vagando pelo lobby, sempre usando o mesmo vestido de gala que Marilyn usou em uma cena icônica, a Suite Cabana Room, onde ela se hospedou diversas vezes. É onde as aparições se tornam mais intensas. Hóspedes relatam ver uma figura feminina em trapos, com o rosto pálido, emitindo lamentos que ecoam pela madrugada. O Beatle que continua compondo, John Lennon, foi assassinado em dezembro de 1980 por um fã obsessivo. Em frente ao seu apartamento em Nova York, sua morte chocou o mundo inteiro, mas parece que nem a morte foi capaz de silenciar sua criatividade. Liam Gallagher, da banda Oasis, revelou ter visto o fantasma de Lennon enquanto tentava compor uma música em casa. Segundo Gallagher, ele não hesitou em pedir conselhos sobre a composição, e Lennon teria o ajudado a concluir a canção. Ainda mais impressionante é o relato de Paul McCartney, parceiro musical de Lennon nos Beatles. Paul afirmou ter sentido a presença de John enquanto gravava uma sinfonia inacabada de Lennon como tributo ao amigo. Inicialmente assustado, Paul disse que a presença do espírito o inspirou a terminar a obra. A voz que ecoou além da vida, Amy Winehouse, que morreu aos 27 anos em 2011. Era conhecida por sua voz única e batalhas pessoais contra vícios e distúrbios mentais. Sua morte a colocou no trágico Clube dos 27. Mas sua história não terminou no cemitério. Pete Doherty, ex-namorado de Amy, relatou visões perturbadoras logo após a morte da cantora. Uma figura esguia aparecia no centro de seu quarto durante a madrugada, sempre acompanhada de um frio inexplicável. Os encontros se repetiram várias vezes, deixando Pete tão aterrorizado que ele fugiu para Paris. O relato mais tocante vem do próprio pai de Amy, Mitch Winehouse. Ele afirma que em 2018, o espírito de Amy visitou a casa da família. Segundo Mitch, o espírito de Amy é dócil e sereno. Ela aparece sem dizer nada e se senta na beira da cama, com uma expressão tranquila
e um rosto mais belo do que nunca. Durante esses encontros, ela permanece imóvel, contemplando o pai com uma paz que nunca teve em vida. O poeta maldito dos Doors, Jim Morrison, vocalista dos Doors, morreu em Paris em 1971, aos 27 anos. Sua morte misteriosa em uma banheira nunca foi completamente esclarecida, mas seu diário revelou uma conexão profunda com a morte desde a infância. Aos 4 anos, Morrison presenciou um acidente terrível no deserto, onde vários indígenas morreram. Em seu diário, ele escreveu que sentiu as almas dos mortos se juntando à sua, como se fosse uma esponja absorvendo suas essências. Essa relação com o além se manifesta em relatos assustadores após sua morte. No México, um homem viu o reflexo inconfundível de Morrison no espelho do banheiro de um restaurante que funcionava, onde antes era o estúdio de gravação preferido dos Doors. Quando se virou, não havia ninguém. Próximo ao túmulo de Morrison em Paris, um fã relatou ter visto um vulto atravessar a sepultura. No mesmo instante, ouviu um sussurro em inglês, mandando-o ir embora. Aterrorizado, o admirador correu do local. Convencido de que Morrison não queria visitantes, quando famosos veem o invisível. Agora, vou revelar os casos chocantes de celebridades que afirmam ter contato com espíritos. Essas histórias mostram que nem toda a fama do mundo protege do sobrenatural. Matthew McConaughey e Madame B, o vencedor do Oscar. Matthew McConaughey dividiu uma experiência que poucos esperavam ouvir de uma estrela de Hollywood. Tudo começou quando ele se mudou para uma mansão em Malibu com a família. Na primeira noite, estranha, enquanto lia um roteiro na sala, Matthew sentiu-se observado. Passos suaves ecoaram pelo corredor até se perderem em seu escritório. Quando investigou, um frio intenso tomou conta do ambiente e ele viu uma figura translúcida de mulher usando um vestido azul longo, parada próxima à janela. A figura tinha olhos que brilhavam com luz sobrenatural. Matthew tentou se comunicar, mas suas palavras se perderam no ar denso enquanto a aparição se dissolvia lentamente. As manifestações se tornaram frequentes. A mulher aparecia durante o dia como um vulto no canto dos olhos, e objetos da casa mudavam de lugar misteriosamente. Camila Alves, esposa de Matthew, também começou a sentir a presença. Após consultar um monge budista e pesquisar a história da casa, descobriram que décadas antes, ela pertenceu a uma jovem artista que desapareceu misteriosamente. O caso nunca foi resolvido. Durante uma noite de atividade intensa, com objetos sendo arrastados por mãos invisíveis, Matthew se deu a rir. Foi até o quarto e disse calmamente para a presença que ela poderia ficar com um cômodo ou circular pela casa, mas que a família não sairia de seu próprio lar. Para sua surpresa, a figura apareceu a poucos metros, com olhos brilhantes, mas desta vez cheios de tristeza. Após um suspiro, ela desapareceu. Matthew a batizou de Madame B e garante que ela ainda habita a casa, tendo seu próprio quarto. Lady Gaga e o espírito obsessor Lady Gaga vivenciou um tormento sobrenatural durante uma turnê mundial em 2010. Tudo começou em Dublin, quando o vulto de um homem estranho apareceu no canto do palco durante toda a apresentação. Após o show, ela procurou pelo homem, mas não o encontrou. No hotel, uma presença opressora se manifestou. Ela ouvia sussurros próximos ao ouvido, e as portas do armário tremiam inexplicavelmente. Quando acendia as luzes, o quarto estava vazio, mas a sensação perturbadora persistia. O espírito, que ela chamou de Ryan, a seguiu por toda a turnê mundial. Belfast. A situação se tornou insuportável. Gaga gastou $500 em medidores eletromagnéticos para detectar presenças sobrenaturais e contratou investigadores paranormais para escanear locais e hotéis. Desesperada, ela pagou uma fortuna por uma sessão espírita em Belfast. Durante 40 minutos, o ambiente ficou carregado, até que Ryan finalmente se manifestou. Um som grave fez os móveis tremerem e todos sentiram um frio intenso. Gaga confrontou o espírito, pedindo que a deixasse em paz. Antes, 6. O acabar Ryan derrubou uma taça de cristal e apagou todas as velas simultaneamente. Mas ao final, o tremor e o frio cessaram. Ryan havia partido para sempre. Keanu Reeves e o casaco fantasma. Keanu Reeves surpreendeu ao revelar uma experiência da infância no programa Jimmy Kimmel Live. Aos 7 anos,
Durante uma mudança da Austrália para Nova York, ele presenciou algo inexplicável. Era uma noite calma. Apenas ele e sua babá Renata estavam acordados. De repente, um casaco vazio entrou flutuando pela porta da sala. Não havia corpo, não havia pernas, apenas o casaco, que depois simplesmente desapareceu. Para Keanu, aquilo pareceu natural e interessante, mas quando olhou para Renata, ela estava apavorada. Foi então que ele percebeu que aquilo era real e não deveria ter acontecido. Outras manifestações começaram a perturbar o apartamento. Sons de móveis sendo arrastados e um ambiente profundamente carregado. Renata, exausta e sendo a única adulta para lidar com a situação, arriscou seu emprego contatando os pais de Keanu. Poucos dias após os pais chegarem a Nova York, a família decidiu se mudar do apartamento, confirmando que algo realmente sobrenatural estava acontecendo. Kate Hudson e o dom de ver espíritos. Kate Hudson revelou possuir um dom especial desde a infância, a habilidade de ver espíritos. Durante uma aparição no programa Howard Stern Show, ela confessou que via fantasmas constantemente quando criança. Segundo Kate, sua mãe, a também atriz Goldie Hawn, compartilha essa sensibilidade sobrenatural, sugerindo que pode ser algo hereditário. Kate esclareceu que não funciona como no filme O Sexto, sendo mais sobre receber mensagens sutis e sensações. Quando criança, as experiências eram intensas e assustadoras. Ela via fantasmas o tempo todo, alguns completamente tristes e perdidos, sem noção de que estavam mortos. Outros tinham o nítido objetivo de aterrorizá-la. Uma história particularmente assustadora envolve o fantasma de uma mulher sem rosto que aparecia ao pé de sua cama por várias noites. Kate sabia que a mulher estava morta, mas jamais conseguiu ver seu rosto ou entender o que ela queria. Kate acredita que ver fantasmas não é exatamente enxergar com os olhos, mas sentir presenças energéticas. Quando temos essa sensibilidade aflorada, segundo ela, você simplesmente sabe quando está diante de um espírito, sentindo formigamento nos pés e mãos. Ryan Gosling e a Casa Assombrada. Ryan Gosling compartilhou uma experiência da infância que o marcou profundamente. Aos 8 anos, ele morava em uma casa antiga com pisos de madeira que rangiam, onde sempre sentia uma presença invisível. Certa noite, ouvindo passos estranhos vindos do corredor quando todos já dormiam, ele saiu da cama para investigar. No corredor escuro, viu uma figura parada na porta, menos uma sombra com forma humana, que parecia observá-lo. Embora ele não conseguisse distinguir um rosto, a experiência foi tão intensa que ele correu de volta para o quarto, escondendo-se debaixo das cobertas. Os encontros se repetiram em várias noites, com sons inexplicáveis e presenças constantes. O evento mais perturbador ocorreu durante um jantar de ação de graças em família. Ryan, que não havia saído de sua cadeira, sentiu calafrios incontroláveis e pediu inexplicavelmente para a mãe tirar a bandeja da mesa. Quando ela removeu a tampa, todos ficaram atônitos. Na bandeja estavam apenas os ossos intactos do que deveria ser um pato assado. Ninguém na casa poderia ter feito aquilo. Nos meses seguintes, toda a família começou a sentir a presença indesejada. Não demorou para venderem a casa e se mudarem. Gosling, já adulto, reflete que aquela casa certamente era assombrada, com uma energia pesada demais para suportar. A linha tênue entre vida e morte, essas histórias revelam que a morte pode não ser o fim definitivo que imaginamos, seja através de espíritos que se recusam a partir, ou de pessoas vivas com sensibilidade para perceber o além. O sobrenatural continua se manifestando, de formas que desafiam nossa compreensão. As experiências dessas celebridades, relatadas publicamente e sob o risco de parecerem loucas, ganham credibilidade justamente por virem de pessoas que têm muito a perder ao compartilhar tais vivências. Talvez a fama não proteja do desconhecido, mas sim nos expõe ainda mais às forças misteriosas que rondam nosso mundo. Afinal, se nem Elvis conseguiu descansar em paz, o que isso diz sobre o resto de nós?